Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para conversar com vocês sobre temas previdenciários com base nas perguntas que vocês deixaram no canal. Portanto, se você é interessado nessa temática, segue no vídeo. Gente, antes de qualquer coisa, gostaria de repetir o nosso mantra aqui do canal, tá? Se é a primeira vez que você está nele, se inscreva, tá? Faça uma interação, um comentário e dê o like no vídeo. Dessa forma você vai estar ajudando que esse conteúdo alcance mais pessoas, você vai estar me ajudando e a gente vai construindo aos poucos essa comunidade previdenciária de pessoas que buscam e lutam por direitos, né, contra o INSS. Pessoal, eu estava lendo comentários de vocês hoje, né? Peço desculpa já pela demora no vídeo, tá? Eu estou passando por um momento bem apertado, está sendo difícil parar para fazer os vídeos, mas eu sempre paro, eu sempre faço, tá? E eu percebi que alguns questionamentos foram em alguma medida comuns, né? Ou seja, a gente percebeu uma repetição de determinados tipos de comentário. Muitas pessoas falam assim: doutor, qual a chance de ganhar o processo se... Aí repetem alguns argumentos. Então, o que foi que eu pensei? Vou falar aqui de algumas hipóteses, né? Vou falar sobre as chances de vitória em uma ação processual, né? Em uma ação judicial, de acordo com determinados acontecimentos, para que vocês possam se nortear, tá? Então, vamos começar. Doutor, qual a chance de ganhar o processo do INSS se minha perícia foi favorável? Questionamento muito comum aqui do canal. Olha, se sua perícia foi favorável, a chance de você vencer a ação é grande. Por que eu falo isso? Geralmente, nas ações previdenciárias, os peritos seguem o comando, os juízes seguem o comando pericial. Ou seja, se o perito diz que há incapacidade e que há hipossuficiência, o juiz tende a seguir aqueles comandos dos peritos, tanto perito social, né, quanto perito médico. Então, assim, eu posso dizer em alguma medida que é quase determinante, né, o resultado dos laudos nas ações previdenciárias. Então, se você tem um laudo e esse laudo foi considerado favorável, a expectativa é que você tenha um êxito naquela ação. Porém, é claro que existe aquela chance, né, do juiz entender de forma diversa. A gente tem também aqueles juízes carrascos, né, entre aspas, é claro, mas que tem um entendimento muito restritivo e que dificultam muito o acesso a direitos, né, existe, tá? Mas de uma forma geral, se a gente pudesse traçar um panorama racional das coisas, né, se você obtém laudos favoráveis, a tendência é que você consiga vencer a ação judicial contra o INSS. Doutor, o INSS recorreu. Qual a minha chance de ganhar? Olha, geralmente, o que é que eu falo sempre com base em geralmente, né, pessoal? Porque a gente sabe que justiça, existem chances de você ganhar, mas não existe certeza, né? Claro que você sempre pode se deparar com uma situação nova, uma situação inusual, né? Mas geralmente, quando você tem um recurso do INSS, esse recurso não é provido. Tá? A tendência de uma ação judicial contra o INSS é que você tenha a concessão na primeira instância e essa concessão seja mantida na segunda instância, apesar do recurso do INSS. Eu diria que se eu analisasse 20 processos aleatoriamente com recurso, né, eu diria que 17 desses processos têm a manutenção do entendimento do juiz de primeiro grau. Né? Se trata, inclusive, de um ato de proteção dos entendimentos do judiciário. É muito mais difícil você reverter um julgamento do que você manter um. Tá? Então, se você teve a vitória aí na primeira instância, fique tranquilo, né? Não se desespere, a chance de você manter o julgamento é grande. Não é uma certeza, mas existe uma perspectiva favorável. Tá bom? Doutor, o INSS embargou de declaração. Qual a chance de ganhar o processo? Olha, embargo de declaração são um recurso que não tem efeito modificativo. Né? Por meio desse recurso, você vai rediscutir apenas a existência de obscuridade, de omissão, de contradição, de erro material no julgado. Tá? Você não tem a aptidão desse recurso para você rediscutir o próprio julgamento. Então, a chance do INSS reverter um julgamento é mínima por meio dos embargos. Tá? Passando aqui já a uma outra temática, pessoal, me questionaram no canal acerca da possibilidade de você ganhar o BPC-LOAS em virtude de problemas cardíacos, tá? E o que se deve pontuar é que é possível você conseguir o BPC-LOAS em virtude de qualquer doença que lhe gere incapacidade com efeito permanente, que possa ser enquadrado como uma deficiência, né?
para fins de concessão do BPC. Então, se você está impedido de trabalhar, você nunca contribuiu para o INSS, aquele impedimento é de longo prazo, ou seja, pode ser classificado como uma deficiência, né? E você se enquadra naquele conceito de família hipossuficiente, que tem uma baixa renda, você pode sim pedir o BPC. Tá? Então, problemas cardíacos asseguram sim a concessão do BPC-LOAS, desde que demonstrada a incapacidade. Né? Os casos mais difíceis de concessão do BPC são aqueles casos nos quais as doenças não manifestam sintomas, né? Que é difícil você demonstrar no exame pericial a existência da incapacidade. A gente tem vários exemplos. Algumas doenças cardíacas podem ser exemplo, tá? Existem problemas psicológicos que também podem ser exemplo. Muitas pessoas têm um quadro controlado de ansiedade, um quadro controlado de depressão, mas que não podem trabalhar, sob pena de agravamento dessa condição. Né? Esses são os casos sensíveis, né? Os casos que a gente entra na justiça, mas tem que ter todo um trabalho adicional para que a ação não seja perdida. Tá? Mas de uma forma geral, gerou incapacidade com cunho permanente, você tem direito ao BPC. Tá? Doutor, uma outra pergunta que me fizeram. Doutor, o retroativo conta desde a entrada na federal ou desde a entrada do requerimento do INSS? Olha, o pagamento dos retroativos, geralmente, de regra, ele é pago desde a entrada do requerimento no INSS, tá? É importante destacar que existe um elemento que pode mudar isso, que é o laudo pericial. Se o laudo pericial apontar uma incapacidade posterior ao requerimento, pode ser que o juiz entenda que deva prevalecer o laudo pericial e não o requerimento administrativo, o que, no meu entendimento, é um equívoco, porém, existem juízes que entendem dessa maneira. Tá? Mas de uma forma geral, você tem aí o requerimento administrativo junto ao INSS, a sua entrada inicial, como termo inicial para cálculo do retroativo. Tá? Você vai calcular ali os retroativos com juros de mora, correção monetária a partir daquela data, tá, pessoal? Olha, o banco descontou TED errada, doutor. Eu recebi uma TED do banco, né? Uma pessoa comentou isso aqui. Eu recebi uma transferência do banco, né? E como eu estava com saldo negativo, o banco descontou essa transferência. Eu estou querendo devolver agora e não consigo. Olha só, pessoal, a gente já comentou aqui no canal que falhas na prestação do serviço bancário geram responsabilização bancária, né? Uma vez comunicado o banco de que aquele valor não lhe pertence, né, que você objetiva fazer a restituição desse valor, se o banco não lhe restitui o montante para que você faça a transferência, o banco está falhando na prestação do serviço, ele pode ser responsabilizado regressivamente caso a pessoa que lhe fez a transferência lhe processe ou isso gere algum transtorno para você. Tá? Muito interessante o questionamento, né, de uma pessoa que recebeu uma transferência e estava com saldo negativo e o banco descontou. Muito comum de acontecer, tá? Geralmente o banco, quando você está com saldo negativo, ele desconta qualquer coisa que entra lá na conta, né? Então essas situações de fato acontecem. Meu vizinho conseguiu o benefício, mas eu não, temos a mesma doença. Então, isso é um problema do judiciário brasileiro. Nós hoje litigamos sob uma insegurança jurídica muito grande, né, com a liberdade jurisdicional muito grande. Os juízes podem decidir da forma que eles entendem, o que gera uma situação muito esquisita de que você tem, às vezes, o mesmo problema, né, um problema que, em alguma medida, ele é solucionado de uma forma para o juiz, e o juiz do lado soluciona de uma forma completamente distinta, né, trazendo com isso uma insegurança jurídica absurda, né, trazendo com isso uma incerteza social. As pessoas não confiam nos resultados do judiciário, né, isso traz problemas para toda a sociedade, inclusive para os advogados. Tá? Valor bruto ou líquido para contagem do precatório, doutor? Uma pessoa me perguntou: olha, doutor, eu tenho um valor a receber da justiça, né, mas dentro desse valor que eu tenho a receber, o advogado vai descontar um percentual, né? Eu queria saber se, para eu calcular se vai ser precatório ou RPV, eu calculo com o percentual ou sem o percentual do advogado. Olha, de regra geral, aqui eu estou falando para não confundir vocês, tá? É claro que existem algumas exceções que aí só os advogados mesmo vão poder se enquadrar, enfim. Mas de regra geral, você tem que calcular o valor bruto para o precatório. Vamos supor, tem lá um valor de 80 mil, né? 90 mil, vamos colocar assim.
o advogado vai receber 30 e eu vou receber 60, né? Esse valor vai ser pago por RPV ou por precatório? Precatório, tá? O valor bruto, você vai considerar o valor bruto, né? O valor do advogado e o seu, né? Ainda que o seu montante sozinho seja inferior ao teto dos 60 salários mínimos, né? Então, vocês têm que ficar atentos a isso. A Fazenda, obviamente, vai sempre buscar a forma de arrecadar mais. Ninguém tem interesse em pagar RPV em algumas circunstâncias, porque o pagamento da RPV é rápido, né? E como a gente já conversou aqui no canal, a gente está tendo até calote precatório, então a situação não está fácil. Mas vamos seguir lutando, pessoal. Hoje a gente termina por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Fiquem com Deus e um grande abraço.